Então, gente, eu sou Isabela, quem me conhece, esse é o Lucas, e a gente vai falar do impacto econômico do ingresso de mini produtores no mercado de energia. A gente vai seguir aquela linha de introdução, vamos falar um pouquinho de Smart Grid, geração distribuída, vamos abordar um pouco do mercado de energia elétrica, e modelagem tarô, o impacto econômico e as conclusões. Bom, devido ao avanço tecnológico que a gente tem, maior utilização de aparelhos eletrônicos e elétricos, tornou como se fosse a energia elétrica uma fonte de desenvolvimento e crescimento. Como a nossa malha é predominante hidrelétrica, no caso, e essas crises hídricas estão causando muito impacto, né, na geração, no abastecimento, foi necessário abordar novas fontes de energia que pudessem garantir esse abastecimento sem que houvesse falha. Então, pensando nisso, a resolução 482 da ANEEL cria um novo cenário onde agora há um produtor que também é consumidor, que vai gerar sua energia na sua própria unidade consumidora, e é esse que é o assunto do nosso trabalho. Então, como passa? Com o aumento da tecnologia, então, aumentou também a necessidade do uso da energia elétrica, como eu já falei antes, e que torna o sistema tem que ter maior eficiência no caso. E a Smart Grid, no caso, ela vai proporcionar ao microgerador e o mini produtor, no caso, a entrada no mercado e tornando possível o controle dessa geração e consumo dele através de um fluxo bidirecional de informações, no caso. E só que ainda o investimento é muito caro nessa área de Smart Grid. A geração distribuída, então, no caso, é a associação de fontes renováveis de energia integradas ao sistema de distribuição, e elas são obtidas através de geração eólica, solar, biomassa ou outras, e elas têm o propósito de incentivar a geração renovável de forma que amenize o impacto do clima na geração, como justamente compor a geração hidrelétrica de abastecimento, para evitar falhas, essas coisas. E está em grande expansão, e calcula-se que futuramente ela vai ter um efeito significativo no setor elétrico. Falando um pouquinho do mercado agora, a gente tem um ambiente de contratação regulado, que é composto por geradoras e distribuidoras que participam de um leilão de compra e venda de energia, que são delegados pela ANEEL e realizados pela CCE, no caso, onde as regras e os preços já são pré-estipulados e, no caso, tem a função de promover a competição no setor elétrico. Já o ambiente de contratação livre, ele também é feito composto por geradores e produtores independentes, com a diferença que agora eles, através de um contrato bilateral, negociam diretamente com o consumidor, onde os preços são negociados livremente e o consumidor pode escolher de quem ele quer comprar e quem vai fornecer para ele. E também os contratos devem ser registrados pela CCE, no caso, que eles têm que fazer a contabilização de montante de energia. Temos também a parte de mercado de curto prazo, que é onde são feitas as diferenças, calculadas a diferença do que foi consumido ou produzido com o que foi contratado. E essas diferenças vão ser liquidadas ao PLD, que é o preço de liquidação da diferença. E esse mercado de curto prazo é feito mensalmente, temos os contratos bilaterais, que eles são firmados entre o vendedor e o consumidor diretamente, no caso, e eles negociam preço, prazo, quantidade. No caso, o prazo pode ser de curto ou médio prazo, longo prazo, e fica a critério deles. E os contratos que não são registrados, eles não são contabilizados. Temos também o contrato da geração distribuída, que através de uma convocação pública, no caso é feito pela distribuidora,
E eles comercializam energia incentivada, que no caso proveniente de fontes renováveis. E agora eu vou falar um pouquinho da simulação tarô da ciência. Bom, gente, o objetivo do nosso trabalho é estudar ou analisar o ingresso de mini produtores no mercado de energia elétrica brasileiro. Hoje a gente sabe que existe, como ela falou lá, consumidores cativos e consumidores livres, né? Então, a ideia seria o seguinte: esses consumidores cativos poderem, talvez, se tornar livres, ou seja, comprando diretamente desse mini produtor de energia. Daí tem aquela tabelinha lá que indica quanto que isso é possível. Por exemplo, se for por uma demanda acima de 0,5, se for de fontes renováveis, ele pode diretamente estar comprando de produtor de energia, não precisa estar comprando da distribuidora, né? Ele poderia estar comprando, como ela falou, através de contratos bilaterais no ambiente de contratação livre. Então, para fazer esse estudo, a gente utilizou o modelo tarô, né? Então a gente vai estudar aqui o investimento, primeiro numa planta eólica, tá? Do mini gerador de uma planta eólica, e depois de uma fazenda eólica. Seria um investimento com uma capacidade maior, né? E aqui está o modelo tarô, né, que foi proposto aí pelo Hector, pelo Policarpo Bonato. E aqui está a parte que a gente colocou, só a parte do produtor, tá? Daí tem também a parte do consumidor lá, que é a utilidade, o Hector, e o valor social gerado como um todo. Pode passar. Então, esse primeiro investimento desse mini produtor é numa planta eólica de capacidade de 1 mega, ou 1000 quilowatts. Temos o C lá, que seria o custo do quilowatt, o E seria o fator de custos operacionais, o fator de capacidade dessa planta eólica, que gira em torno de 35%, o fator de perdas, o T lá, que seria o imposto sobre o EBIT, e o W seria o WACC desse investimento. Então a gente calculando o investimento aí, daria um investimento de 4 milhões de reais. Tá? A energia produzida durante o ano seria 3.066 megawatts-hora no ano. Calculado com esses dados aí apresentados.